Para o missionário Gervásio. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Ele nos concede. Louvo a Deus pela vida da pastora Rosa, que me convocou para estar aqui nessa noite, ministrando essa live para todos vocês que estão em casa nessa noite nos assistindo. Eu creio que Deus, Ele é um Deus que faz, é um Deus que fez, é um Deus que fará. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. O nosso Deus, Ele é um Deus bondoso. Deus é fiel. Louva a Deus pela vida do pastor Dilson, pelo grupo de varões que está nos assistindo nessa noite. Que Deus continue abençoando vocês. Quero louvar a Deus pela vida da diaconisa Kelly, do diácono Caio. Que Deus possa estar assim abençoando vocês grandiosamente nessa nova caminhada de vocês. Meus queridos irmãos, vocês que estão nas suas casas nessa noite, nos acompanhando, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jônatan? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, dizendo-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatan, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jônatan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tenhas olhado para um cão morto como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor trabalhar-lhe a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba era servo de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo
de ambos os pés. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, essa história de Mefibosete, a qual Davi manda ali chamar, se ainda porventura houvesse alguém da casa de Saul, para que ele pudesse usar de bondade, por amor de Jonatas. Quando nós vamos para o livro de 1 Samuel, ali no capítulo 17, a seguir, no verso 57, a seguir no capítulo 18, nós vamos ver que quando Davi, ele voltando ali de ferir os filisteus, a Bíblia diz que Abne tomou consigo e levou à presença de Saul. E a Bíblia diz que Saul pergunta ali a Davi, de quem ele é filho. Davi responde: sou filho de teu servo Jessé, o belemita. E a Bíblia diz que, acabando Davi de falar com Saul, a Bíblia diz que a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi. E a Bíblia diz que Jonatas amou com a sua própria alma a Davi. Então, o primeiro encontro ali de Jonatas com Davi, a Bíblia ela vai nos relatar que Jonatas, ele amou a Davi de uma forma tão grande, que ele deu a sua capa a Davi, e ele começou a livrar a Davi. A Bíblia diz que após Davi matar o gigante, a Bíblia diz que as mulheres, ela veio com cânticos. Diz que a Bíblia nos diz que as mulheres, elas dançavam e cantavam umas para outras, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E a partir deste momento, Saul, ele se deparando com aquele cântico que aquelas mulheres cantavam, Saul, ele pensou consigo: o que lhe resta agora, senão o reino? E a partir deste momento, a Bíblia vai nos relatar que Saul procura de todas as formas querer matar a Davi. Saul procura de todas as formas querer tirar a vida de Davi. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Saul botava Davi em uma guerra, botava Davi em uma batalha, ele queria sempre botar Davi de frente, na linha de frente, para que ele fosse morto. Mas a Bíblia vai nos declarar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que Davi era um homem segundo os propósitos de Deus. E nós vamos ver não só a proteção de Deus sobre a vida de Davi, como também Jonatas, ele reconhecia que Davi era um homem sério. Jonatas, ele sabia que Davi era um homem direito, e o seu pai, que estava fazendo o que era errante diante dos olhos de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que Davi teve a oportunidade de matar Saul. A Bíblia vai nos mostrar que Davi teve a oportunidade de acabar com aquele que queria acabar com ele. Mas Davi também reconhecia que Saul era um homem que era de Deus, um homem ungido do Senhor. Quando a Bíblia vai nos falar que Davi não tocava em Jonatas porque ele era ungido de Deus. E quando nós olhamos a história, como foi Jonatas, como Saul, Davi,
teve a oportunidade de matar Saul. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Davi reconhecia que Saul era o homem que tinha sido levantado por Deus. E a Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus, ele levanta Saul através de Samuel, porque o povo queria um reino para governar. Deus permitiu um rei para aquele povo. Saul, o primeiro rei a governar a Israel naquela época. A Bíblia vai nos mostrar que Saul, ele vinha fazendo tudo certo. Saul vinha fazendo tudo correto. Saul vinha fazendo tudo conforme Deus assim queria. Mas o coração de Saul se corrompeu. E ele começou a desagradar a Deus. E nós vamos ver que ele queria queimar incenso na casa do Senhor. Ele trouxe, Deus mandou com que ele matasse aquela nação, a qual ele foi ali guerrear. Deus mandou destruir tudo que não era para trazer nada. E nós vamos ver na palavra de Deus que ele traz o que não era para trazer. Ele faz o que não era para fazer. Ele desobedece o comando de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele se afasta de Saul. O Senhor, ele se afasta de Saul. E quando o Senhor levanta Davi, nós vemos que durante até o período da Davi a governar, muita situação Davi passou. E a Bíblia vai nos dizer de uma aliança de Jonatas fez com Davi, com que Davi vinha protegendo Jonatas. E nós vamos ver que futura dessa aliança que Jonatas fez com Davi vai gerar frutos. Não só gerou frutos ali no tempo presente, mas também no tempo futuro. A Bíblia vai nos dizer que o reino de Saul começa a se fracassar. O reino de Saul começa a perder as forças. Saul não vence mais as guerras. Saul está perdendo todas as batalhas. E uma daquelas guerras, daquelas lutas, daquelas batalhas, a qual Saul ali começou a enfrentar, onde nós vemos que ele perdeu as forças. E ali os seus filhos morreram naquela batalha. Onde os seus servos morreram naquela batalha. E a Bíblia diz que Saul, ali em desespero, sem saber o que fazer, ele não queria ser morto pela mão dos inimigos. E ele pede um servo seu para que te tirasse a vida. E a Bíblia vai nos mostrar que o seu servo disse que jamais ele ia tocar no ungido do Senhor. Jamais ele ia tirar a vida de um ungido do Senhor. E Saul pega a sua espada e por si próprio, ele vai e tira a sua vida. Ele comete um suicídio sobre ele. Meus amados e queridos irmãos, e nós vamos entrando aqui na história de Mefibosete, onde ali nós vamos ver que Saul é fracassado, Saul é morto. A Bíblia vai nos dizer que Jonatas é morto, a sua filha também é morta, os filhos de Saul são mortos. E a Bíblia nos diz, no capítulo 4 de 2 Samuel, no verso 4, que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. E era esse da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A Bíblia vai nos dizer que o filho de Jonatas tinha 5 anos de idade, quando a notícia trágica chegou sobre a vida dele. A Bíblia vai nos dizer que aquela criança soube que seu pai era morto. A Bíblia vai nos dizer que aquela criança sabe que o seu avô era morto, que o seu tio era morto. E a Bíblia vai nos dizer que
a sua ama a tomou e fugiu, mas, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Em meio àquele desespero, Jezreel, quando aquela notícia chegou ali, a sua ama, a ama de Mefibosete, pega ele ali no colo, sai desesperado correndo. Creio eu que aquela notícia se espalhou, que os inimigos estavam chegando, os povos estavam chegando, a guerra estava chegando, aquele povo ali. E nós vamos ver que ela pega aquela criança, a criança a qual ela cuidava, uma criança a qual ela ali tomava conta, amando de seu pai. E a Bíblia diz que ela ali pega aquela criança e corre, aquela criança de 5 anos de idade, em meio àquela carreira, aquele passo que ela tomou ali, aquela criança, ela cai. E a Bíblia diz que ficou coxo. Após aquela mulher ela correr, aquela criança cai e ele ficou coxo. A Bíblia diz que foram os filhos de Rimon, o Beonita, Recabe e Baná, à entrada da casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E aquela notícia ali começou a se espalhar, daquelas guerras. Meus amados e queridos irmãos, e nós vamos ver aqui a história de Mefibosete, filho de Jonathan, o neto de Saul. Uma criança que tinha tudo, tinha um futuro brilhante pela frente, porque o seu avô era rei, e conforme a hierarquia, o seu pai poderia ser um rei. Futuramente, ele também poderia ser um rei. Mas nós vamos ver aqui, que da noite para o dia, em fração de segundo, o mundo de Mefibosete desaba de cima para baixo. Nós vamos ver aqui que em fração de segundo, aquela história brilhante, aquele futuro brilhante, tem um ponto final aqui. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Mefibosete, ele foi levado para um lugar chamado Lodebar, terra de esquecimento. Como é que pode uma criança que tinha tudo, uma criança que tinha um futuro brilhante, e em fração de segundos, aquela criança perde tudo, perde pai, avô, perde tio, perde sua dignidade de ser uma criança feliz, perde ali a sua fartura, perde o carinho do pai. Em fração de segundo, aquela criança, ela perde tudo. Meus amados e queridos irmãos, e agora essa criança, ela passa a ser cuidado por alguém que ele não conhece. Ele passa a ser cuidado por uma pessoa ali, ele passa a ser cuidado sem mãe, sem pai, sem um carinho de um avô, sem um carinho de um tio. Ele passa a ser criado ali só. E a Bíblia vai nos relatar que naquele lugar de esquecimento, que naquele lugar de solidão, muitos anos se passaram ele ali. Mas um certo dia, Davi estar ali, eu não sei dizer como, mas a Bíblia vai nos dizer
que ele se lembra da aliança que fez com Jônatas. Eu não sei se ele estava ali naquele momento pensando em Jônatas. Eu não sei se ali naquele momento ele estava pensando o quanto Jônatas o ajudou, o quanto Jônatas ajudou ele ali da morte, quando seu pai ali queria matar. Eu não sei o que ele estava pensando, mas eu só sei que ele chegou e perguntou: resta alguém da casa de Saul para que eu possa tratar com bondade por amor de Jônatas? Davi se lembra de Jônatas. Jônatas foi um amigo fiel a Davi. Jônatas foi um amigo que a todo tempo de vida deles ali, o que ele pôde ajudar a Davi, ele ajudou. E a Bíblia vai nos dizer que Jônatas, que Davi lembra da linhagem de Saul, não por Saul, mas por Jônatas. Ei, meu amigo, minha amiga. Ei, meu irmão e minha irmã. Você que está aí na sua casa nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, eu quero dizer algo para você. Talvez a sua vida tenha acontecido que nem aconteceu com a vida de Mefibosete. Talvez a sua vida era uma vida de alegria, era uma vida de fartura, era uma vida que tudo estava prosseguindo só para felicidade. Talvez a sua vida, meu irmão e minha irmã, era que nem a vida de Mefibosete. Tinha pai, tinha mãe, tinha avô, tinha tio, tinha tia. E da noite para o dia, em fração de segundo, aquilo tudo desmoronou. Talvez você está ouvindo essa mensagem nessa noite e deve estar pensando aí, refletindo, como está a sua vida. Talvez você esteja refletindo nessa noite, que você tinha tudo, tinha um futuro brilhante, mas veio algo e jogou, como diz o ditado popular, jogou um balde de água fria. Em fração de segundo, foi tudo por água abaixo. Em fração de segundo, aquele futuro brilhante foi tudo por água abaixo. Em fração de segundo, o que tudo estava dando certo começou a dar errado. Em fração de segundo, o que era de progredir agora retrocede. Em fração de segundos, talvez você está aí nos assistindo e em fração de segundo tudo se desmoronou. Você perdeu tudo, tudo, e foi para um lugar de esquecimento. Ei, meu irmão, sabe aquela criança que era conhecido como neto do rei? Sabe aquela criança que era reconhecido como uma pessoa que tinha dignidade? Sabe como ele agora é chamado? De aleijado de ambos os pés. Sabe como ele é chamado agora? De fracassado. Sabe como ele é chamado agora? De derrotado. Sabe como é que ele é chamado agora? De vergonha. O lugar que ele habitava era palácio. O lugar que ele habitava era a casa real. E ele passa a habitar em lugar de vergonha. Talvez, irmão e minha irmã, a sua vida estará assim. Você deve estar se perguntando aí nessa noite: está bem assim? Da noite para o dia virou um fracasso.
Em fração de segundo, tudo desmoronou. Em fração de segundo, virou vergonha. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. A Bíblia vai nos dizer que tinha uma aliança estabelecida de Jonatas e Davi. E por causa daquela aliança que estava estabelecida sobre Jonatas e Davi, Davi se lembra, mesmo Jonatas morto, Davi se lembra e diz: se porventura resta alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade, por amor de Jonatas. Davi, meu irmão, procura saber: tem alguém ainda? Resta alguém? Sobrou alguém? Porque eu quero usar de bondade com aquela pessoa. Eu quero usar de bondade. Ei, irmão e irmã, imagina Mefibosete naquele lugar, convivendo naquela situação de ruína. E o que se passava na sua mente? Eu sou da linhagem real, eu sou neto de rei, meu pai é filho de rei, eu tenho sangue real. Se porventura, eu não sei, mas será que passava na mente de Mefibosete? Eu não sei se poderia passar na mente dele que um dia ele poderia sair daquela situação. Eu não sei se poderia passar na mente dele que um dia ele poderia sair dali. Eu não sei, mas eu tenho certeza, meu irmão, porque uma criança, ela de 5 anos, ela lembra das coisas. Mas eu sei de uma coisa, irmão, que ele se lembrava da fartura que tinha na sua mesa, que ele se lembrava que ele tomava o seu alimento, o seu café da manhã na hora certa. Ele sabia que tinha aquela cuidadora dele, a ama dele, que cuidava dele, que não deixava faltar o alimento dele ali. Prova disso, que ela cuidava dele, que no momento que veio a guerra ali sobre aquele lugar, ela procurou proteger ele. Disse, ele tinha certeza, se ele ia retornar a ter as mesmas regalias, ele não poderia nem saber. Mas de uma coisa ele tinha certeza no seu coração, que ele tinha uma vida boa, que tudo era para ser um futuro bom. Mas veio uma calamidade sobre a vida dele, irmãos. E eu não sei se essa calamidade veio para você. Eu não sei se você é uma pessoa que tinha tudo, e hoje você está se olhando e está vivendo que nem Mefibosete, no lugar de vergonha. Às vezes você para e pensa, e imagina, que futuro brilhante eu ia ter, se não acontecesse isso, se não acontecesse aquilo. Às vezes você está se perguntando aí nessa noite, tinha tudo para dar certo, mas veio algo terrível, e jogou um balde de água fria, acabou tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Davi, como rei, ele se lembrou, não de Mefibosete, mas alguém da casa de Saul, por amor de Jonatas. Se Davi, meus irmãos, como homem, sujeito a falha, sujeito a errar, sujeito a pecar como pecou, sujeito a errar como ele errou, ele permaneceu com a sua aliança com seu amigo Jonatas.
E aquela aliança trouxe de volta a Mefibosete tudo que um dia ele perdeu. Aquela aliança que era estabelecida, foi feita ali entre Jonatas e Davi, trouxe de volta tudo o que Mefibosete tinha perdido. Trouxe de volta a dignidade de Mefibosete. Trouxe de volta a regalia de Mefibosete. Aquela aliança trouxe de volta a mesa farta de Mefibosete. A Bíblia vai nos dizer que Mefibosete, enquanto vida estivesse, ele ia comer na mesa do rei. Mefibosete, quando ali Davi chamou, mandou buscar, saiu daquele lugar de vergonha e passou a sentar na mesa do rei. Ei, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é o lugar de vergonha que você está. Eu não sei qual é o lugar de vergonha que você está. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O rei manda te chamar. O rei manda te chamar. Eu não sei qual é o lugar que está fazendo você chorar. Eu não sei qual é o lugar que tem te envergonhado. Eu não sei qual é o lugar que tem te entristecido. Eu não sei qual é a tua vergonha. Se é um filho seu que está nas drogas, se é uma filha sua que está na prostituição, se é um marido seu que saiu de casa. Eu não sei se é a sua esposa que saiu de casa. Eu não sei qual é a sua vergonha. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando o rei manda chamar, toda vergonha cai por terra, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Mefibosete sai agora daquele lugar de vergonha. Ele sai de lá agora numa carruagem real, de desonra. Daquele lugar de desonra, ele sai de lá com honra e vai para um lugar de dignidade. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer te tirar desse lugar de vergonha. Deus, Ele quer te tirar desse lugar de humilhação. Deus, Ele quer te tirar desse lugar que tem te feito chorar e te colocar no lugar de honra. Deus, Ele quer te tirar deste lugar. Ei, meus amigos e minhas amigas, meu irmão e minhas irmãs, eu quero te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Assim como Mefibosete foi achada ali naquele lugar, através de uma aliança que foi feita do seu pai com Davi, assim também, nesse lugar de vergonha, o Senhor Jesus Cristo tem uma aliança estabelecida sobre as nossas vidas, e através do amor dele por nossas vidas, Ele quer nos tirar desse lugar de vergonha. Como Mefibosete chega diante da presença do rei, ele diz: quem é teu servo para ter olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete, ele chega diante do rei, ele diz: olha, eu sou como um cão morto. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu
Eu sou como um cão morto. Quando Davi chama Ziba ali para procurar saber se tem alguém da casa de Saul para que ele possa usar de bondade. Ziba, ele trata Mefibosete como um aleijado. Para Ziba, quando Davi pergunta a ele se resta alguém, Davi não perguntou se era um aleijado, não. Davi queria saber se restava alguém da casa de Saul. E Ziba diz: resta Mefibosete, um aleijado de ambos os pés, reside lá em Lodebar. Ziba apresenta logo toda a vergonha de Mefibosete, aleijado, mora no lugar de esquecimento. Quando Mefibosete, ele chega diante da presença ali do rei, ele se prostra e diz: quem sou eu? Como um cão. Um cão naquela época, irmão, era o nível máximo de humilhação para uma pessoa. Quando a pessoa era chamada de um cão, aquela pessoa ela estava bem lá embaixo. E quando Mefibosete diz: quem é teu servo para ter olhado para um cão morto como eu? Para Mefibosete, ele era como um cão morto. Para Ziba, Mefibosete era um aleijado de ambos os pés. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite, meu irmão. Não importa o que falam que você é. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O povo está olhando para você e está apontando os seus defeitos, as suas falhas. Está apontando o que você é. Às vezes você olha e aceita aquilo que o povo diz que você é. Às vezes você diz: eu sou assim mesmo, eu sou essa vergonha mesmo, eu não mereço, nós não merecemos nada não, irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o que dizem que você é, não importa o que você acha que você é, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o que importa é que o rei acha quem você é que o rei pensa quem você é. Para Ziba, Mefibosete era um aleijado. Para Mefibosete, ele era tajado como um cão. Mas para o rei, para Davi, Mefibosete era um príncipe. Mefibosete para Davi, naquele momento era como um príncipe. Ele ia sentar na mesa como um príncipe. Ele a partir daquele momento ia ter honra de príncipe. Ele ia ser carregado como príncipe. Ele ia ter servo. Ele ia ter seus bens. Ele ia ter tudo aquilo que ele perdeu. Ele ia ter de volta. Ei, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, não importa o que você acha que você é, o importante é o que o rei acha de você. Às vezes nós queremos nos colocar lá embaixo. Às vezes nós queremos dar uma de coitadinho e queremos deixar-nos levar. Ergue a cabeça nessa noite, meus irmãos. A esperança
Para Mefibosete estava naquele lugar. Para ele poderia imaginar que não havia mais esperança. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você está nessa situação a qual você está vivendo. Muitas coisas veio para que você parasse. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ainda há esperança. Deus pode trazer de volta, irmãos, tudo aquilo que você perdeu. Deus pode restituir sua família. Deus pode trazer seu filho de volta. Deus pode trazer seus bens de volta. Deus pode restituir a sua vida espiritual. Não depende de mim, não depende de Deus, mas sim de cada um de nós, de você. Deus vai trazer de volta, irmãos. Basta nós crer, basta nós acreditar. E não importa a situação em qual você está. Você pode estar olhando nessa noite, eu estou com as minhas duas pernas quebradas. Eu estou com o meu corpo todo quebrado. Ei, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não importa a forma que você está, o que importa é que o rei vai mandar lhe chamar. E quando o rei manda lhe chamar, é para uma nova história, é para algo novo. A história de Mefibosete não é a mesma história. Tudo é restituído, irmãos. Tudo que era do seu pai, ele passa a herdar por direito. Tudo que era do seu pai, ele passa a herdar por direito. Tenha uma certeza nessa noite, meus irmãos. Tudo que é seu, o rei trará de volta para você. Tudo que é seu, o rei trará de volta. Não importa o que acham de você, não importa o que você até mesmo pensa de você, mas o que importa é o que o rei pensa de você. A mesma aliança o pai fez com o filho, uma aliança perpétua, uma aliança que não se quebrou. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele cumpriu tudo o que o pai fez, e que essa aliança de Deus sobre nossa vida, a aliança do Filho sobre nossas vidas, o Filho ele não quebra. Nós, com as nossas falhas, nós quebramos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. E o que temos feito? O que temos feito? Como está nosso coração para quando o rei mandar nos chamar? Como está nosso coração? Como estará nossas vidas quando o rei mandar nos chamar? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que nós possamos estar atentos, porque Jesus, ele estabeleceu uma aliança de sangue sobre nossas vidas. Nós vemos que Davi, como um homem, ser humano, falho, ele não quebrou a aliança que ele fez com Jonatas. Que dirás o nosso pai, que é perfeito, jamais ele vai quebrar, irmãos, a aliança estabelecida sobre nossas vidas. Foi uma aliança de sangue, uma aliança de sangue, quando Jesus, ele mandou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenhais a vida eterna. Mesmo nos seus lares, mesmo nas suas casas aí, irmãos, nunca esqueça que tem uma aliança estabelecida sobre você, tem uma aliança de sangue estabelecida sobre a sua vida,
Cristo fez uma aliança contigo. Cristo fez uma aliança comigo. Cristo fez uma aliança com nós. E quando o Rei mandar nos chamar, Ele não vai nos chamar não para nos envergonhar, mas que o melhor dele, aquele que está preparado para Ele, que Ele preparou para nós, venha se cumprir. Quero louvar a Deus por a vida de cada um de vocês, por a vida de cada irmão, nessa noite, irmãos. Eu quero louvar a Deus que essa situação passe o mais rápido possível, mas enquanto não passa, que nós venhamos permanecer firme em Deus, nos nossos lares, que nós venhamos permanecer firme em Cristo Jesus, porque Ele tem o melhor, irmão. Ele tem o melhor para nós. E que meio a essa pandemia, que meio a essa situação, nós viemos aprender mais e mais com Deus. O cuidado de Deus, o zelo de Deus por cada vida, o zelo de Deus por cada irmão. Jamais Ele vai nos abandonar. Jamais Ele vai nos abandonar. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração antes de estar dando a bênção apostólica. Quero estar orando a Deus, agradecendo por esse culto, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecendo a Deus, irmãos, por tudo. Espírito Santo, Pai querido e amado Jesus, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma noite de adoração ao Senhor. Mesmo através das transmissões por YouTube, Instagram, Facebook. Mas eu quero te dizer uma coisa, Espírito Santo. O Senhor é um Deus que fala ao teu povo. Muito obrigado, Deus. E assim, Espírito Santo, como a vida de Mefibosete, meu Deus, teve um viravolta, uma transformação, uma mudança. Eu creio que na vida dos teus filhos, Pai, não vai ser diferente. Eu creio que na vida dos teus filhos, Espírito Santo, não vai ser diferente. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem a fazer. Muito obrigado, Espírito Santo. Toma a vida de cada irmão, Pai. Toma a vida de cada filho, de cada jovem, de cada senhores, Espírito Santo. Em tuas mãos, Pai. E que tua graça possa ser estabelecida sobre teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.